O presidente Jair Bolsonaro quebrou o silêncio nesta sexta-feira e realizou pronunciamento para os seus apoiadores. Em live transmitida pelo Facebook, Bolsonaro fez um balanço da sua gestão, criticou a falta de liberdade de expressão e os atos terroristas e falou sobre os protestos que foram realizados em todo o país. Esse pode ser, possivelmente será, o último pronunciamento de Bolsonaro enquanto presidente da República. E para fazer uma análise desse discurso, trouxemos ao meio-dia em Brasília o deputado federal Bibo Nunes, que é aliado de Bolsonaro, para comentar o discurso feito hoje. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Kias. Grande satisfação. Uma honra estar participando aí do meio-dia. Muitíssimo obrigada, deputado, pela gentileza de vir ao meio-dia em Brasília nessa véspera aí de final de ano, já próximo Réveillon, sei que muita gente viajando, muita gente aproveitando para descansar, e o senhor está aí na ativa, atuando, Sim. E vamos falar com a gente também. Obrigada. Eu que agradeço. E hoje, logo cedo, eu já recebi o comunicado do senhor em relação ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Logo em primeira mão, o senhor foi o primeiro a anunciar esse pronunciamento. E eu quero já começar com uma pergunta relacionada aos apoiadores. O senhor avalia que o pronunciamento atendeu à expectativa dos apoiadores? Será que era isso que eles estavam esperando mesmo em relação ao pronunciamento do presidente Bolsonaro? Olha, quem conhece bem o presidente, quem estava ao lado, sabendo das atitudes, possibilidades, recebeu com naturalidade. Mas muitos esperavam uma atitude forte do presidente. Muitos queriam o artigo 142, muitos queriam o exército na rua, e não foi isso que aconteceu. Então, o pronunciamento dele, evidente que não atingiu a todos conforme queriam. Mas foi bem colocado o pronunciamento dele, foi de extremo bom senso, respeitando a Constituição e fazendo com que pessoas que diziam que Bolsonaro era extremista, era um ditador, viram que ele é uma pessoa que aprendeu muito, se foi o caso com o tempo, de extremo bom senso e preparado para ser um grande estadista. Perfeito, deputado. E uma frase que chamou a minha atenção, e também chamou a atenção da imprensa como um todo, é que ele falou o seguinte, que o mundo não acaba dia 1º de janeiro. Não tem tudo ou nada. Essa foi uma forma do presidente orientar os apoiadores sobre a necessidade de negociar com outras forças políticas também? Ele, de fato, agora está se posicionando como um líder da oposição. Para quem aguardava isso dele? Sim, eu acredito que essa colocação dele foi muito importante, porque dia 1º não acaba e nem começa o mundo. Simplesmente começa um outro governo, que nós somos contrários, somos oposição, e vamos trabalhar fortemente para que em 2026 nós voltemos da maneira democrática e mostrando os erros da esquerda. Porque muita gente que fez o L já está arrependido, já estão arrependidos. A gasolina aí dia 1º já começa a subir. PIX já sendo taxado. Muitas coisas erradas virão e nós, como oposição, eu, no meu caso, que fui o parlamentar ou um dos que mais combateu a esquerda durante essa legislatura no plenário da Câmara, eu sempre combati sem ofensas, sem palavras de baixo calão. Eu farei uma oposição forte, consistente, mas, acima de tudo, olhando o Brasil. Não farei como fez a esquerda, sendo contra tudo e a favor de nada. Esquerda, do quanto pior, melhor. Não. Em primeiro lugar, eu olho o Brasil. Assim como o presidente Bolsonaro pode ter certeza, em primeiro lugar, também olha o Brasil. Com 2 meses tentando achar uma maneira de fazer algo aqui e ali, mas se não achou de uma maneira constitucional e democrática, tem que fazer o que ele fez. E quem não concorda com isso é extremamente radical. E eu não concordo com radicalismo, nem de esquerda, nem de direita. Muitos, agora acabou, o Bolsonaro não vai chamar o 142, acabou o mundo. Fizeram isso, muitas vezes, quando o Moro saiu do governo, acabou o Bolsonaro porque o Moro saiu. Daí a pouco viram que o Bolsonaro tinha razão. Quando saiu o Mandetta, foi a mesma coisa. Acabou o governo que saiu o Mandetta. Em pouco tempo, viram que o Bolsonaro tinha razão. E o Bolsonaro está dando agora uma demonstração de bom senso, que não é tão simples assim.
vão chamar uma revolução, o artigo 142, uma guerra civil, muitas pessoas podem morrer aí. Então, o presidente agiu de maneira correta, certa, e quem acha que o Bolsonaro está errado, vá para o lado da esquerda, vá se unir ao descondenado, vá se unir ao ex-presidiário, porque o presidente Bolsonaro está certo de que voltaremos ao poder de maneira democrática, como tem que ser. Estaremos lutando para impedir que a esquerda vá com força para o lado do comunismo ou do socialismo. Isto eu estarei fazendo o tempo todo na Câmara Federal. Perfeito. Deputado, e o senhor mencionou algo que o presidente também mencionou em seu pronunciamento, que foi justamente isso. Ele passou esses 2 meses aí em silêncio tentando achar uma alternativa. Foi isso mesmo, esse silêncio de 2 meses aí, que muita gente, muitos apoiadores questionaram, né? Esse silêncio. Esse silêncio foi para buscar uma alternativa? E que alternativa chegou a ser cogitada aí durante esse tempo? Sim, é um silêncio de um momento em que se tinha certeza da vitória na eleição. Se acreditava na vitória. Mas em política se perde, se ganha, se empata. E essa derrota não estava prevista. E aconteceu e deu um choque. Um choque que quem está na política, quem está em qualquer disputa, tem que saber que existe a possibilidade de perder. Se questionou bastante as urnas eletrônicas, e com toda a razão. Porque se tivesse investido 2 bilhões de reais, nós teríamos o voto impresso. E tendo o voto impresso, não teríamos todo esse questionamento e essas dúvidas. O voto impresso é muito bom, não tem falha, é excelente. Mas qualquer um sabe que a todo momento os hackers, a tecnologia está avançando. Então, por quê? Por que ser contra melhorar o sistema de votação? Por que ser contra o voto impresso se era para dar mais segurança? E aí deu razão as pessoas questionarem. Esse foi um problema. Se tivéssemos o voto impresso, não teríamos toda essa discussão e teríamos, com certeza, a vitória de Bolsonaro. Deputado, essa fala do presidente Jair Bolsonaro foi uma forma de reconhecer a vitória do Lula ou ainda não, na sua visão? Não, eu acredito é que tem muito radical que não aceita, mas o Bolsonaro, no meu entender, ao menos que eu não entenda nada de interpretar alguém quando fala, mas deu a entender que ele disse o novo governo que está chegando, quando diz o novo governo está chegando, evidente que está reconhecendo, né? É que milhões de pessoas não aceitam, e eu entendo e concordo que não aceitem. Não aceitam pelo seguinte: porque não querem um ex-presidiário e um descondenado como presidente da República. Como é que vai explicar para o filho, para o neto, o irmão? Olha, o nosso presidente é um ex-presidiário que não pagou a sua dívida com a sociedade. Se tivesse pago, tudo bem, vamos aceitar. Mas, além do mais, ele é um descondenado sem ter sido absolvido de nenhum crime sequer. Foi um canetaço, uma decisão monocrática, vergonhosa, que permitiu que ele concorresse. Eu, no meu caso, eu até não era contra o Lula. Pela lei, não poderia concorrer. Mas eu queria ver qual o comportamento do brasileiro em analisar um ex-presidiário e um descondenado. Agora, passou, aí está formando seu ministério, que é um ministério que não pode ser comparado ao Ministério Técnico de Bolsonaro. Mas eu farei uma oposição forte, consistente, mas se tiver, aí algum radical vai dizer, pô, mas está do lado, não, jamais do lado do Lula, do lado da esquerda. Mas eu não posso deixar de pensar no Brasil. Eu acho muito difícil que venham propostas boas para o Brasil, mas estar combatendo, sendo contra, com razão, com um certo fundamento, surte efeito. Eu lutei muito para que não fosse colocado como ministro da reforma do desenvolvimento agrário o gaúcho aqui, que era o presidente da Assembleia, foi candidato a governador, o Preto. Por que eu não queria ele como o ministro do desenvolvimento agrário? Porque ele sempre foi, cria do MST.
O MST invade terras. O MST não tem CNPJ. Como é que vai botar de ministro quem apoia invasão de terras? Seria como colocar raposas cuidando de galinha. Falei muito nas redes sociais e acredito que tenha surtido um certo efeito, porque argumentando com razão, a própria esquerda, vamos dar uma pancada. Como é que vamos colocar quem quer invasão de terras para ser ministro do desenvolvimento agrário? Seria um caos. Então, acredito ter ajudado. Esse é o sentido, essa é a razão de um parlamentar. É combater o que está errado, mostrar o erro e estar fiscalizando, além de fazer as leis. E é isso que eu faço. E vou continuar fazendo com respeito, mas com muita firmeza. E não me portando de forma indigna, como se portou a esquerda, chamando o presidente um absurdo, chamando ele de genocida. O tempo todo, isso é um desrespeito. Eu, por exemplo, jamais chamarei o Lula de ladrão. Não vou chamar. Liturgia é o cargo, mas vou chamar de ex-presidiário e descondenado, que isso ninguém pode contestar. Agora, por uma questão de respeito ao cargo, para que eu seja respeitado também, eu tenho que saber respeitar, como eu fiz durante o meu mandato, mas batendo firme, forte, com razão e palavras cabíveis, palavras justificáveis, democráticas e com muito respeito, mas firme. Perfeito, deputado. Essa semana ela foi marcada aí por diversas situações, né? Nomeação dos novos ministros, dos últimos ministros, indicação dos últimos ministros do Lula, a Operação Nero da Polícia Federal, que também aconteceu essa semana. Comentei também a morte, infelizmente, a morte do Pelé ontem, que deixou todo mundo consternado. Inclusive, o presidente Bolsonaro falou e comentou também. E agora, para encerrar a semana, sexta-feira, o presidente fez o pronunciamento que era tão aguardado por seus apoiadores, especialmente diante dessa situação de ataques, ameaças, e que deixaram a população, os ataques deixaram a população bem receosa, bem reticente em relação, inclusive, à posse do presidente eleito Lula. O senhor avalia que a partir de agora, depois desse pronunciamento, em que ele, na minha visão, foi muito claro ao se pronunciar, se portar, as manifestações irão arrefecer, as pessoas vão acalmar os ânimos, ou se avalia que a população deve continuar mobilizada em frente aos QGs do Exército e nos estados também? Como é que você avalia que vai ser a partir de agora? Olha, o presidente Bolsonaro, em momento algum, mobilizou pessoas para irem para os quartéis. Nem o deputado mobilizou pessoas para irem para os quartéis. Foi um movimento natural que surgiu no seio da população de protestar contra a eleição de Lula. Agora, se vai continuar ou não, não sei. Mas essas pessoas que estão em frente aos quartéis se portaram de maneira democrática e, em momento algum, demonstraram vandalismo ou violência. Teve dia 12, o que aconteceu lá, que todos sabem, mas nos quartéis não aconteceu nada. Mas eu acredito que, a partir de amanhã, dia 31, esse movimento tenda a arrefecer. Mas eu quero cumprimentar a todos que estiveram em frente aos quartéis, porque estes fazem parte da história política do Brasil. Deram uma demonstração de patriotismo sem precedentes. 60 dias em frente aos quartéis, de forma pacífica, ordeira, dizendo que não viam legitimidade no fato de um ex-presidiário e descondenado ter sido eleito, que no caso não era aceita a eleição, né? Mas ter como presidente da República. É uma demonstração de ufanismo, amor ao seu país e patriotismo como nunca se viu no Brasil e em poucos países do mundo se viu um patriotismo assim. Então, quero deixar aqui meus cumprimentos a todos e fiquem sabendo que esta luta não foi em vão. Muitos estão chateados, indignados, não quero mais saber de Bolsonaro, nos traiu, estão dizendo, não. Lembra o que aconteceu quando saiu o Mandetta, quando saiu o Moro, foi a mesma reação no início. E depois voltaram e deram razão a Bolsonaro. Eu não gosto
de aliados que, num primeiro momento, já saem fora. Quem está na trincheira fica junto até o fim da guerra, até o último homem. Isto é ser aliado. No momento que não concorda com o que aconteceu, já quer abandonar, não serve. Eu prefiro 10 parceiros lutando pela causa do que 100 lutando, quem sabe, por interesses ou até interesses financeiros, que acontece, é o que acontece muito quando temos mercenários ao lado. Nós precisamos de patriotas, de quem luta pela causa. É isso que nos leva em frente, acreditando num Brasil bom para todos os brasileiros, independente de cores partidárias, opções sexuais, condições financeiras ou etnias. Um Brasil bom para todos. É isso que eu quero. Ótimo. Deputado, só para a gente finalizar esse debate, muitíssimo obrigada mais uma vez, como eu já disse, por sua participação. Muito bom ouvir, ter um depoimento aí sobre esse pronunciamento e também para acalmar os ânimos de quem aguardava uma resposta, de quem aguardava um posicionamento do presidente eleito. Mas você avalia que se o presidente tivesse falado antes, teria evitado esses atos aí que aconteceram em Brasília no dia 12, que aconteceram também essa tentativa de atentado à bomba? Isso teria sido evitado caso o presidente tivesse falado antes? Olha, aí é uma situação de eu dizer o que iria acontecer, né? Mas se ele tivesse falado antes, com certeza seria outra reação, porque todos estavam o tempo inteiro esperando uma manifestação do presidente. Mas ele, o presidente, também estava aguardando alguma possibilidade que pudesse fazer com que ele agisse de uma maneira dentro da Constituição e com o devido respaldo. Tentou ele. Demorou mais tempo. Não conseguiu. Quando chegou ao limite, ele se manifestou. Aí está uma prova de que ele queria fazer alguma coisa. Mas tudo dentro da lei, como ele diz, dentro das 4 linhas da Constituição. Sem aventuras, sem loucuras e sem colocar brasileiros com sua vida em risco. E também sem comprometer a imagem do Brasil perante o mundo. Questão de bom senso. As pessoas têm que aprender que existe bom senso. Tem que ter um bom senso, não adianta. Não deu, paciência. É melhor a lágrima da derrota do que a covardia de não ter ido à luta. É bom saberem disso. Está na luta, mas quando vem a lágrima já vai embora. Não. É melhor a lágrima da derrota do que a covardia de não ter ido à luta. Então, respeite e honre a sua luta. Perfeito, deputado. E aí, para a gente finalizar, uma mensagem aí de ano novo, perspectivas para o Congresso Nacional, já que você vai estar aí no Congresso Nacional atuando aí na oposição. No Congresso, Câmara e Senado vai melhorar bastante, porque teremos mais parlamentares de direita. Agora, quase que em tom de brincadeira, mas desejar um feliz ano novo não fica muito fácil, porque eu sei que teremos motivos demais, porque esse governo não tem competência, a esquerda não tem competência para levar adiante o que fez o governo Bolsonaro. Então, o correto, meio que em tom até de brincadeira, seria desejar feliz 2027, porque 23, 24, 25, 26, infelizmente, não serão os melhores. Que eu me engane, por enquanto, um feliz é 2027. Muitíssimo obrigada, deputado, por sua participação aqui no Meio Dia em Brasília. Feliz ano novo e até o ano que vem, igualmente, né? Sempre à disposição, uma grande honra aqui. Tudo de bom. Obrigada, tudo de bom.